Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Né? Normal vocês me verem desse jeito, né? Vamos para mais uma aula de física, terceirão. Tamo junto, espero que vocês estejam todos bem. A aula que nós vamos ver agora é a aula 6, termodinâmica, o estudo dos gases, os gases perfeitos. Então vamos lá, foco no conteúdo. Em um gás ideal, as partículas são consideradas sem dimensões. Além disso, não consideramos as forças de atração ou repulsão entre elas, e as colisões são perfeitamente elásticas, nas quais a energia cinética, lembra a energia do movimento, né? Total média do sistema a uma dada temperatura constante. Então temos três variáveis do estado do gás: volume, temperatura e pressão. A temperatura ela vai ser responsável, tá? Por medir o estado de agitação das moléculas. Já a pressão é ocasionada pelo choque que ocorre entre suas partículas contra a parede, e o volume é o total do recipiente. Então temos aqui temperatura, um exemplo a 1000 graus Celsius, 60 litros de alguma coisa, e a pressão atmosférica aqui no caso, mas nós podemos colocar mais pressão. Então, a temperatura é uma grandeza física e está associada à energia cinética média das partículas de um gás. A unidade de temperatura no SI, no Sistema Internacional, ela é medida como Kelvin e é representada pela letra K. Já a unidade usual é o Celsius e é representado pela letra C. Então, temperatura em Kelvin é igual a graus Celsius mais 273, que é a representação de Kelvin. O volume é representado no SI, ele é metro cúbico, M3, tá? Sua unidade usual é o litro, representado pela letra L. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Já a pressão, o gás exerce contra as paredes internas de um recipiente. Vamos imaginar o seu gás de cozinha. Ele está contido ali dentro com muita pressão, em estado líquido. Quando a gente libera ele para a atmosfera, ele se transforma em gás. Imagina a pressão que está lá dentro daquele seu bujão de gás. A unidade de pressão no SI é o Pascal, representado pela letra PA. Temos a outra unidade de pressão, que é representada por atmosfera ou ATM. Então, temos a unidade de pressão na SI, que é o Pascal, representado por PA, e a outra unidade ATM, que é pressão atmosférica. Então, um ATM é igual a 10 elevado a 5 Pascal. Então, temos a transformação isotérmica, a lei de Boyle, né? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Pressão 1 vezes volume é igual a pressão 2 vezes volume 2. T é a constante, P vezes V é uma constante inversamente proporcional. Já a transformação isobárica da lei de Gay-Lussac, P constante, V dividido por T, diretamente proporcionais, onde volume 1 dividido por T, 1, é igual a V2 dividido por T2. É importante lembrar que a unidade da temperatura deve ser em Kelvin. Já a transformação isométrica da lei de Charles, V é uma constante, P dividido por T diretamente proporcional, P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. Lembrando sempre que a temperatura é em Kelvin. Relembrando, a energia cinética total média do sistema constante, o modelo teórico, comportamento aproximado de um gás ideal. Parte 2, a partículas pontuais consideradas sem dimensões. E a parte 3, as colisões consideradas perfeitamente elásticas. Lei geral dos gases, quando a massa de um gás perfeito passa por uma transformação. Então, nas leis gerais do gás, quando a massa de um gás perfeito passa por uma transformação, as três variáveis, né, de estado, pressão, volume e temperatura absoluta, elas se alteram. A gente tem a expressão P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2, que é igual a constante.
Então, nós vimos o PVT, agora nós temos o N, número de mols, que é a relação entre a massa do gás e sua massa molar. Então, N é igual a M dividido por M, onde N é o número de mols, M é a massa do gás e o M é a massa molar. Um mol de gás é constituído por 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Essa é a constante de Avogadro. A gente lembra no primeiro ano, quando nós demos uma passada por isso? Temos a equação de Kepler, onde P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Lembrando que P, pressão, V, volume, T, temperatura, N, números de mol, e agora apareceu um R. O R é a constante universal dos gases. Um mol de qualquer gás, a temperatura absoluta de 273 Kelvin, sobre a pressão de 1 atm, seu volume na CNTP é igual a 22,4 litros. Temos aqui um exemplo no material, digital. Na CNTP, condições normais de temperatura, a pressão 1 atm, a temperatura 0 graus Celsius, que é igual a 273 Kelvin, e um mol de qualquer gás que ocupa um volume, 22,4 litros. Essa constante universal, para calcular a universal dos gases pela equação de Kepler, PV é igual a N vezes R vezes T, ou R, que é igual a P vezes V, dividido por N vezes T. Pegando aqui os resultados, substituindo nas fórmulas, nós temos 1 atm vezes 22,4 litros, dividido por 1 mol vezes 273 Kelvin. Nós substituímos aqui por aqui. O P, pressão, 1 atm. O V, o volume do gás, 22,4 litros. Aqui, número de mols, tá? 1 mol. E a temperatura, 273 Kelvin. Fazendo a somatória, nós temos aqui o R, que é igual a 0,082 atm por litro mol. Ou o R, que é igual a 8,31 joules. Não esqueça de acessar o FET Colorado. A gente brinca, fala PET Colorado, O FET Colorado. E lá tem o simulador de gases, termodinâmica. Espero ter ajudado vocês um pouquinho. Tenham uma excelente semana e até a próxima.